Olha só essa outra bacia de Fantôme, como ficou. Daqui também já tirei várias mudas e agora eu vou arrancar ela e replantar. Essa daqui tem uma curiosidade que é esse pedaço aqui, porque essa daqui ela foi um broto que saiu de uma outra Fantôme que eu tinha e observei que ela estava diferente. Se vocês observarem, ela tem a ponta mais fina, mais pontudinha e ela forma as rosetas menores. Olha a diferença dela para essa daqui, ó. Olha o tamanho dessa roseta, olha o tamanho dessa daqui, ó. Então, vocês têm sempre que ficar atento para isso, porque a Fantôme, ela na verdade é uma Greptoveria. Ela é um híbrido de uma Echeveria com um greptopétulo. Então, quando as plantas são híbridas, de vez em quando nasce um broto diferente. Então, você tem que ter a sensibilidade para ver esse broto diferente e também para separar ele e plantar e observar se ele vai manter essa característica. Então, essa daqui eu vou plantar sozinha em um vaso, porque ela tá merecendo, ela tá bem bonita. Olha só, isso aqui é um broto só, gente. Ó, era uma mudinha só, eu já tirei mudinha daqui, ó. E olha só, que coisa mais linda. Ela tem um tom mais azulado. A Fantôme também tem isso, porque tem uma que tem um tom mais esverdeado, tipo essa que eu arranquei, que eu tirei do outro vaso, olha só. E essa que tem um tom mais azulado. Aqui nessa bacia dá até para ver a diferença melhor. Então essa aqui eu vou plantar sozinha, porque ela é diferente da outra. E eu vou multiplicar esse pedaço aqui. Aqui dá para fazer já várias mudas, mas eu vou plantar ele inteiro assim e observar o comportamento dele. Olhem só, aqui dá para observar bem que aqui são duas Fantômes diferentes. Quando eu plantei elas diferentes para observar as características de cada uma. Olha só, essa daqui, ela sempre fica com essa roseta maior. Mesmo os brotos que ela vai dando, vai ficando bem grandes. E essa daqui, ela é mais verdinha. Eu não sei se vocês conseguem ver aí a diferença dessa para essa, mas essa aqui é mais azulada e essa daqui é mais esverdeada. Essa daqui, ela tá bem verde aqui embaixo porque eu fiz uma pulverização nela e ela perde aquele pozinho branco. Ela tem um pozinho branco que é o que dá a cor característica delas. Olha só, essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Como ela é diferente dessa outra, essa aqui tem a folha mais arredondada e essa aqui tem a folha mais comprida. Por isso que você tem sempre que observar os híbridos, eles sempre acabam mostrando alguma coisa diferente. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa maior aqui e vou deixar ela sozinha nesse vaso, vou replantar. Porque eu quero salvar aqui e multiplicar essa variedade. A outra que eu cortei da outra bacia, que é essa daqui, ó, eu também vou replantar ela, mas eu vou replantar ela separada. Essa aqui eu tô achando também um pouco diferente dessa, olha só a diferença no tamanho. Então eu vou plantar ela separada, cada uma em um vaso. Essas aqui eu vou fazer vasos no pote 15 e no pote 19. E essas duas aqui eu vou fazer duas cuias com elas. Aqui, se vocês observarem aqui, ó, são as folhinhas que eu fui tirando e colocando aqui na própria bacia e sair desses filhotes, que eu já vou replantar também separados. Uma característica das mudas feitas com as folhas é que elas demoram mais para desenvolver, tem que ter paciência. As mudas feitas com galho sempre são mais rápidas. Ó, essa folha aqui, ela cozinhou com o sol, porque essa bacia estava no sol e ela estava uma folha solta aqui. Então eu já vou descartar. Esse aqui é um brotinho recente que eu tinha colocado aqui, ó. Começou a emitir raiz agora.
todas as folhas eu aproveito, viu, gente? Não deixo perder uma. Cadê as outras folhinhas? Eu vou retirar ela daqui, mas eu vou recortá-la antes. Olha só. Olha o tamanho dessa e olha o tamanho dessa que estava na outra bacia. Estão vendo a diferença? E todas elas são fantôme. Vou tirar essas hastes florais. Essas folhas da haste floral, você pode aproveitar para poder colocar no berçário, viu, gente? Elas também brotam bem. Então não joguem fora. Vou deixar essa aqui que ainda está desenvolvendo e tem mais uma começando a sair aqui. Eu vou cortar uma parte desse caule. Vou deixar um pedaço porque ele tem raiz. Como ele tem raiz, ele acelera o processo de desenvolvimento da planta. Porque a planta já aproveita essa raiz aqui para se nutrir. E vai emitir outras, é claro. Esse pedaço aqui, se você quiser plantar ele, pode plantar, enterrar ele pela metade, que ele vai emitir broto novo. Alguns secam, mas a maioria deles conseguem emitir broto novo. Então, se for interessante para você, quando você tem pouca planta, você tem que aproveitar todas as formas para poder multiplicar. Então, essa é uma das formas também. Então, olha como tá linda. Olha só. Aqui, se quiser tirar algumas folhas para berçário, dá para tirar. Ela tem bastante folha. E talvez eu vou tirar porque vai ficar mais fácil para plantar também. Se eu tirar, vou tirar. Que vai facilitar para eu fazer o plantio. Olha, é muito fácil de tirar as folhas, solta com muita facilidade. Pronto, vou deixar ela assim. E vou replantar ela na bacia desse jeito. Essa daqui eu não vou cortar. Eu só vou tirar ela aqui e replantar nessa bacia mesmo. Vou readubar essa terra e replantar ela aqui mesmo. Isso aqui que eu tô tirando de cima são as folhas secas, porque as folhas velhas, elas secam e vai caindo na bacia. Eu sempre gosto de limpar, porque às vezes se tiver algum bichinho, algum insetozinho que parasita e tá nessas folhas, né, escondida, já aproveito para jogar fora. Olhem só como é que ela se formou. Ó. Olha como tá linda. Olha o caule dela, como é que tá. Ela tem essa característica de formar um caule rastejante. Estão vendo? Ela forma um galhinho, depois esse galho deita no chão e ele vai rastejando em cima da terra e por onde ele vai passando, ele vai enraizando. Onde ele encosta na terra, ele enraiza. E aqui atrás, ó, olha aqui, ele continua brotando. Tá vendo aqui? 2 brotinhos. Então eu vou
plantar ela exatamente desse jeito aqui no centro da bacia. Ó, aí mexe todo o substrato para descompactar esse substrato. Porque com o tempo a planta vai absorvendo o nutriente do substrato ou da terra e ele vai endurecendo. Então, de vez em quando é bom você fazer isso, tirar a planta, mexer nessa terra. E isso eu tô falando para suculenta, tá, gente? Porque nem toda planta aguenta esse processo de você retirar, mexer a terra e replantar. Então, não é com qualquer planta que você pode fazer isso. Ó, esse aqui até que ainda tá bem soltinho, porque esse substrato aqui, ele tem muita fibra Não é fibra, é casca de pinos. Esse aqui é uma casca de pinos triturada. Ó, vou mostrar pra vocês. Ela é triturada. Ela já estava decomposta quando eu usei para plantar. Porque quando ela não tá decomposta, a casca de pinos ela tem uma substância chamada tanino. E o tanino, ele inibe o desenvolvimento da raiz da planta. Então, você tem que observar isso. O tanino, a fibra de coco, você sempre tem que lavar ou deixar elas de molho para tirar todo o tanino antes de usar para o plantio. Tomem esse cuidado sempre. É nessa hora você já aproveita para ver se não tem algum inseto, algum fungo, algum tipo de parasita nesse substrato. Tira as raízes que sobraram. Eu tiro essas raízes porque aqui ela vai entrar em processo de decomposição e pode dar algum fungo, pode prejudicar de alguma forma. Então eu tiro. Tem gente que não tira, né? Mas eu prefiro tirar. Eu vou colocar aqui um pouco mais de substrato adubado. Nessa hora aqui, se você quiser colocar um pouco de esterco de galinha, pode colocar pouquinho, porque o esterco de galinha queima. Quando ele molha, ele entra em processo de fermentação e ele esquenta. Chega a uma temperatura média de 60 graus, quando você coloca demais. Por isso que mata a planta, porque ele cozinha a raiz da planta. E o esterco de gado também é a mesma coisa. Eu não sei se o esterco de gado atinge a mesma temperatura, acredito que sim. E é por esse motivo que eles matam as plantas, porque eles queimam a raiz das plantas. Então, se você não tem costume de usar ele fresco, não use. Se você tem o costume, pode usar bem pouquinho. Ou então, se você tiver ele curtido, pode usar sem medo, porque ele curtido não tem problema nenhum. Mistura bem, porque a raiz ela se desenvolve por todo o vaso, né? Então, o adubo tem que estar distribuído por igual. Esse que eu coloquei aqui é só o substrato já adubado. Olha que coisa mais linda, gente. É uma perfeição. Perfeição. Vou colocar ela deitada mesmo. Desse jeito aqui. Eu quero que ela se desenvolva nessa bacia, que ela enche essa bacia. Eu tenho uma outra fantômea ali também que tá diferente dessas três que eu mostrei pra vocês. Eu vou pegar ela pra mostrar pra vocês já já. Não vou plantar outra, hein? Será que eu planto? Eu vou plantar a outra junto. Porque como elas estão bem diferentes uma da outra, eu vou conseguir distinguir bem uma da outra. Plantar ela deitada também. E agora? O que que eu faço? Eu misturo ou não misturo? Porque eu ganho espaço, né, gente? Plantando aqui, vou ganhar espaço. Ai, o que que eu faço? Essa tá tão linda. Não, eu vou deixar ela sozinha para observar como que ela vai se desenvolver.